O telefone 3241-9738. Vidraçaria Soarte, Avenida Dorinato Lima, 1509, bairro Morro do Engenho. E nós já estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia aqui pela TV Cidade. E hoje é dia do quadro Direito Previdenciário com a advogada Marcela França, que é especialista neste assunto. Hoje vamos debater um tema muito importante, hein? Vamos falar dos atrasos na concessão das aposentadorias, né? Que estão durando até 8 meses, né? E olha só, assim o INSS, né, anuncia medidas para acabar com a espera. E a doutora Marcela França está aqui para tirar as dúvidas, né, em relação a essa demora na análise desses pedidos de aposentadoria. Muito bem-vinda, Marcela França. Olá, Matheus. Olá, todo o pessoal que está em casa. O INSS Digital, como você vinha falando, ele entrou em funcionamento com o objetivo de reduzir o tempo de espera na concessão desses benefícios. Mas, infelizmente, o INSS não estava preparado até um segundo momento para receber tantas solicitações. Por exemplo, no dia 12 de dezembro, o escritório fez um protocolo de uma aposentadoria por tempo de contribuição. No caso desse meu cliente, inclusive, ele tinha tempo especial para comprovar. 12 de dezembro. Nós fomos ter uma movimentação nesse processo no mundo virtual, no INSS Digital, no dia 13 de agosto desse ano. Então, olha quanto tempo nós tivemos que aguardar para esse processo ter uma movimentação e mesmo assim nós vamos ter que cumprir uma carta de exigências. Pois é, doutora Marcela, e o que é que está nessa exigência? O que é exigência? Isso. Então, o cumprimento da exigência é a apresentação na agência do INSS de algum documento ou alguma informação que não foi apresentada no momento do protocolo do pedido de aposentadoria e que ela é necessária para a conclusão do processo administrativo. Marcela, e agora, quanto tempo, né, o segurado, né, tem para apresentar estes documentos? Essa é uma atualização do dia 14 de agosto agora, foi publicada a Instrução Normativa número 102, que altera a Instrução Normativa número 77, onde ficou decidido que o segurado tem 75 dias para apresentar essas documentações, esses documentos, essas informações solicitadas pelo INSS, a partir do momento que ele tiver ciência dessa carta de exigências, da necessidade do cumprimento dessa exigência. Agora, Marcelo, um esclarecimento também muito importante, né, para o nosso telespectador é sobre quais são as medidas, né, que o INSS divulgou que serão tomadas, né, para acelerar, né, o número de análises desses pedidos. Sim, o INSS, ele informou que de 3 mil funcionários, 3 mil servidores que hoje analisam os pedidos, todos os requerimentos do INSS, vai aumentar para 6 mil. Esse atraso na análise dos pedidos dos requerimentos do INSS, principalmente nos casos de aposentadoria, já é uma reclamação recorrente, desde quando os processos administrativos eram físicos e nós fazíamos os protocolos, apresentávamos os documentos nas agências do INSS. Ou seja, o INSS Digital entrou em funcionamento para acelerar, o que está acontecendo é que está demorando um pouco mais, e agora a gente ainda tem fila. Ou seja, você não sabe sequer em que momento o seu pedido será analisado. Isso com advogado ou sem advogado, está demorando do mesmo jeito. Eu não vou entrar em pormenores dos remédios jurídicos que nós, advogados previdenciaristas, temos para sanar esse problema e fazer com que esse processo administrativo ande mais rápido. Essa é uma informação geral sobre os processos administrativos, como que está a movimentação e a demora deles. Correto. Agora, Marcela, esta demora, né, na análise, né, desses pedidos gera algum prejuízo, né, financeiro para os segurados? Nesse caso, o segurado que ficou aguardando muito tempo a análise da sua documentação, ele não vai ter prejuízo. Se na hora que a documentação dele for analisada e ok, a documentação estava completa lá na época do protocolo, do agendamento do pedido dele, ele não vai ter prejuízo. Agora, se esse segurado completou o tempo ou apresentou uma documentação depois do protocolo, então nesse caso ele não vai ter direito a atrasados, pode ser que ele não tenha direito. Nesse caso é feita a reafirmação da entrada do requerimento, a reafirmação da DER, que inclusive
Alguns segurados do INSS, para não dizer a sua totalidade, muitas vezes eles marcam esse X que autorizam a reafirmação da DER, perdendo os atrasados por falta de informação. Por isso a necessidade que eu falo recorrentemente de ter um advogado previdenciarista acompanhando seus pedidos de aposentadoria. Por exemplo, aposentadoria por idade. As pessoas normalmente falam, aposentadoria por idade é salário mínimo, nem sempre. E uma das questões que os segurados perdem muito dinheiro são em casos como esse, onde tem essa reafirmação da entrada do requerimento, sendo que a concessão poderia ser dada lá atrás, quando a documentação estava completa. Às vezes houve apenas uma complementação de informação e esse segurado perde muito dinheiro. Marcela, extremamente esclarecedor. Muito obrigado pela participação. Suas considerações. Então, Matheus, vou terminar de contar o caso desse meu cliente. Esse cliente que, após 8 meses, nós tivemos a movimentação processual. Então, nós tivemos que ligar no INSS e solicitar um horário para nós apresentarmos a documentação que nos foi solicitada. Apresentamos a documentação, esse processo ele volta para uma fila. Porque agora ele vai para a fila dos médicos peritos que irão analisar os PPPs e depois ele volta para a fila dos servidores do INSS. Então é um processo que ficou lento, muito lento. Agora, a minha opinião particular, esse governo é um governo muito estrategista. Nós sabemos, nós estamos observando isso nesses meses de governo. Então, na minha opinião, o governo ele está segurando a concessão de aposentadoria simples, por exemplo, por idade, com a documentação completinha, que é uma forma que ele tem de forçar a população a aprovar a reforma da Previdência. Com isso não vai ter dinheiro. Mais uma vez, o governo ensinando para a gente como que tem que ser em alguns momentos da vida. Marcela, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez e até semana que vem, né? Obrigada, Matheus. Obrigada a todo o pessoal de casa e até na próxima semana. E assim nós vamos para o nosso apoio cultural. Continue ligado aqui na